Bom, nós vamos continuar então a nossa correção dos exercícios que estão relacionados à matemática financeira. Nós corrigimos até o exercício 8 da página 165. Agora nós vamos para o exercício 9, também da página 165. Um produto, ele custava R$ 300. Ele sofreu um acréscimo de 15%. Qual é o valor do produto após o acréscimo obtido? Bom, aqui eu preciso primeiro saber qual é o valor desse acréscimo. Eu sei que eu tenho que calcular, então, 15% de 300. E aí nós vamos obter esse acréscimo em dinheiro. Bom, 15% ele está na sua forma percentual. Então, eu vou transformar em uma forma fracionária. Uma fração sempre contém um numerador e um denominador. O numerador é aquele valor que aparece primeiro, nosso 15, e o denominador é o 100, porque 15% é 15 por 100. E eu vou multiplicar por 300. Bom, aqui você tem uma divisão e uma multiplicação. Duas operações matemáticas. Você pode dividir o 15 por 100 ou multiplicar o 15 por 300. Quando nós resolvemos uma expressão numérica, nós sabemos que tem algumas regras para fazer isso. Primeiro, você resolve todas as potências e as radiciações. Depois, todas as multiplicações e as divisões. E, por último, soma e subtração. Como multiplicar e dividir ela tem a mesma ordem de importância, você pode escolher. Aqui ainda vale fazer uma outra observação. Quando você tem no numerador, ou seja, os números que aparecem primeiro, números terminados em 0, você pode cancelar com 100. No caso, eu poderia cancelar os dois zeros do 300, ficando com 3, com os dois zeros do 100. Isso vai facilitar o cálculo, porque se eu cancelo os dois zeros do 300, eu vou ficar com 3. 3 multiplicado por 15, 45. Como eu cancelei os dois zeros do 100, ficou 1. 45 dividido por 1, 45. Então, tem várias formas de você fazer o cálculo e chegar na resposta. Observe também que deve estar atento ao que está sendo falado no problema. Ele disse que houve um acréscimo. Então, se eu comecei com R$ 300 e eu acrescentei R$ 45, agora o produto tem que custar R$ 345 no total. Nosso próximo exercício é na página 165, exercício de número 10. Bom, tropeçando, bati em uma mesa onde estavam 20 garrafas de refrigerante. Sobravam apenas 30% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas garrafas eu quebrei? Nessa questão, você tem que estar atento, porque ela faz duas perguntas. Ela falou, tem 20 garrafas, eu quebrei 30% delas. Quantas foram quebradas e quantas ainda sobraram? Aliás, sobraram 30% delas. Bom, então precisa saber quanto é 30% de 20 garrafas. Primeiro, nós vamos escrever esse 30% na forma de uma fração. Ele vai ficar 30 sobre 100. E eu vou multiplicar por 20. Bom, você poderia cancelar o zero do 20 com um zero do 100. Cancelando o zero do 20, ele ia ficar apenas com 2. E você multiplicaria esse 2 por 30. Ou você pode também cancelar um zero do 30, um zero do 20 e os dois zeros do 100. Ficaria 3 vezes 2, 6, dividido por 1, 6. Eu dividi primeiro 30 por 100, ficou 0,3 e multipliquei por 20. Também cheguei no 6. Então, independente da forma que você faz o cálculo, você sempre vai chegar na resposta igual. Se eu multiplicasse 30 por 20, eu ficaria com 600. Dividido por 100,
continuaria sendo 6. Então, vários caminhos diferentes, você chegaria na mesma resposta. Bom, ele fala que essa quantidade, 30%, foram as garrafas que ele não quebrou, que ficou sem quebrar. Ou seja, são as que sobraram. Se sobraram, então, 6 garrafas, e eu tinha um total de 20 garrafas, quantas garrafas, então, foram quebradas? 14. Observe que o total aqui, 14 mais 6, tem que ser 20. Nosso próximo exercício é na página 165, número 11. Dos 56 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 25%. Quantos bombons ainda me restaram? Nesse exercício, ele é bom você ficar atento ao que ele fala. Por quê? Ele disse que ele comeu 25%. Não tem mais esses 25%. Sobraram alguns. Esses que sobraram são quantos? Então, ele não quer o que ele comeu, ele quer o que sobrou. O que eu sei é que o total de bombons que havia ali, junto com o que ainda tem e aquele que ele já comeu, junta 100%. Se o total é 100%, então ele comeu 25% e sobrou 75%, porque aí nós temos o total de 100%. Como 25% é o que ele comeu, eu não quero saber quantos ele comeu, eu não vou considerar esse 25%, eu vou considerar o 75%, porque esse 75% que é o que eu quero, é o que sobrou. Então, eu vou estar atento a essa pergunta do que ele quer. Ele quer saber, então, quanto é 75% de 56 bombons que havia ali no total, que era o 100% dos bombons. Bom, já que eu sei agora qual é a porcentagem que corresponde àquilo que sobrou, que é 75%, eu vou calcular da forma que nós fizemos nos exercícios anteriores. 75, forma percentual, por cento, eu vou transformar em forma fracionária. 75 sobre 100. E multiplicar por 56, porque é o total de bombons que havia. 75 dividido por 100 é 0,75. Multiplicado por 56, 42 bombons. Então, ainda tem na gaveta 42 bombons. E quantos bombons ele comeu? Bom, se havia um total de 56 bombons e eu sei que ele já comeu, e eu sei que havia 56 bombons e ele ainda tem 42 bombons lá, ele comeu um total de 14 bombons. Bom, nosso próximo exercício. Página 165, exercício de número 13. Na minha comunidade, criou-se um clube de futebol só para garotas. 125 meninas estão participando, porém 12,5% admitiram que não gostam desse esporte. Quantas garotas não gostam do esporte? Bom, observe aqui que a porcentagem que foi nos dada corresponde àquilo que foi perguntado. Ele disse: 12% não gostam do esporte. Quantas garotas não gostam? Então, vou calcular em cima desses 12,5% do total de meninas que participam, 120. Bom, 12,5% de 120 vai corresponder a quanto? Primeiro, eu vou transformar esse número, que está na forma percentual, 12,5, em forma fracionária. Observe que, mesmo com a vírgula, eu transformei da mesma forma. Deixei o 12,5 no numerador e o 100 no denominador. E multipliquei por 120. Primeiro, eu vou dividir 12,5 por 100, que vai ser 0,125, e depois eu vou multiplicar por 120.
que vai ser um total de 15 garotas. Ou seja, de 120 que participam, 15 não gostam daquele esporte. Nosso próximo exercício é na página 165, exercício de número 15. Um produto ele tem um preço de R$ 370 à vista. A prazo, em 5 parcelas mensais iguais, seu preço sofre um acréscimo de 18%. Qual é o valor de cada parcela? Bom, eu tenho que analisar o exercício passo a passo. A primeira parte que ele fala é: o produto ele custava R$ 370 e ele sofreu um acréscimo. Depois a pessoa vai dividir para poder fazer o pagamento. Então, primeiro eu vou concentrar nesse valor total, esse acréscimo que obteve. Ele diz que corresponde a 18% desses 370. Então, eu sei a taxa de porcentagem, basta calcular que eu vou saber em reais quanto isso corresponde. Bom, 18% nada mais é do que 18 sobre 100. E nós vamos multiplicar por 370. 18 dividido por 100 é 0,18. Multiplicado por 370 é R$ 66,6, ou seja, R$ 66,60. Esse foi o valor que teve de acréscimo. Se o produto custava R$ 370, eu vou acrescentar, eu vou somar R$ 66,60. Observe que ao fazer essa soma, a vírgula tem que ficar uma embaixo da outra. Quando você está somando ou subtraindo números decimais, é importante que a vírgula fica uma embaixo da outra. E aí você soma. 0 mais 0 é 0, 0 mais 6 é 6, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 6, 6, 7 mais 6, 13, eu vou escrever o 3 e vou subir 1, e 1 mais 3, 4. Ou seja, o valor agora passou a ser R$ 436,60. Esse é o valor total. Porém, ele ainda diz que esse produto vai ser pago em 5 parcelas iguais. Ou seja, eu vou ter que dividir esse valor por 5, o número de parcelas. Quando você está dividindo o número decimal, você precisa primeiro analisar eles. R$ 436,60 é o mesmo que um número decimal que tem duas casas decimais. Tem o 6 e o 0. Já o 5, ele nem tem casa decimal, ele nem tem vírgula. Então, eu preciso acrescentar uma vírgula e 2 zeros. Observe que eu tenho que igualar antes de começar a divisão. Depois da vírgula, os dois números têm que ter a mesma quantidade. Então, você vai fazer o quê? Vai pegar aquele número que não tem a mesma quantidade, aquele que ainda está faltando, e vai acrescentar zeros até que os dois tenham a mesma quantidade. Depois que eu fiz isso, agora eu vou dividir R$ 436,60 por 5,00. Eu vou fazer a conta na chave. Então, eu não vou utilizar a vírgula. Eu vou desconsiderar ela. Então, ficou 43.660 dividido por 500. Se você quisesse, você poderia até cancelar um zero do 500 e um zero do 43.660. Também conseguiria chegar na mesma resposta. Aqui eu mantive o zero e fiz o cálculo. 4 não divide por 500 porque é menor. 43 não divide por 500 porque é menor. 436 não divide por 500 porque é menor. Então, eu tive que pegar 4.366 e dividir por 500. Vai ser 8. Porque 8 vezes 500 é 4.000. 4.366 menos 4.000 vai sobrar 366. Como ele é menor que 500, eu desci o próximo zero e fiquei com 3.660 dividido por 500. Vai ser 7. Porque 7 vezes 500, 3.500. Vai sobrar 160.
160, ele não divide por 500. Então, eu acrescentei um zero. Observe que esse zero que eu acrescentei, ele não existia mais aqui na resposta. Então, eu preciso acrescentar uma vírgula. 1.600 dividido por 500 é 3, porque 3 vezes 500 é 1.500. 1.600 menos 1.500 vai sobrar 100. 100 não divide por 500, você acrescenta um zero, ele vai ficar 1.000. 1.000 dividido por 500 é 2, porque 2 vezes 500 é 1.000. Ou seja, cada parcela vai custar R$ 87,32. Nosso próximo exercício é o número 16, na página 165. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 40 faltas, transformando em 20% das cobranças, transformando em gol 20% das cobranças. Quantos gols de falta esse jogador fez? Observe que aqui a pergunta, quantos gols ele fez, está relacionada aos 20% de cobranças dele. Então, eu preciso calcular 20% dessas 40 faltas. 20% das faltas que são gols, de 40 vai ser qual total? Eu vou transformar esse número que está em percentual em um número fracionário. Vai ficar 20 sobre 100. E eu vou multiplicar por 40. Observe como seria bem simples fazer o cálculo. Você cancelaria o zero do 40, o zero do 20, 2 zeros na parte do numerador, e cancelaria os 2 zeros do 100. Ficaria 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 1, 8. Ou seja, ele fez 8 gols no total. Pessoal, nós estamos agora concluindo a correção dos nossos exercícios relacionados à matemática financeira, essa primeira parte. Não esqueçam de estar enviando para o e-mail as fotos das atividades. E não esqueça dos plantões de dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, das 7 às 11, durante as nossas aulas, você pode estar enviando a sua pergunta pelo WhatsApp. Bons estudos para vocês.